Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do curso de Python para iniciantes. E hoje a gente vai ver sobre manipulação de arquivos no Python, abrir, ler e escrever arquivos. E para que eles servem? Eles são muito utilizados para automatizar edição de textos, processar logs, que são os registros de um sistema, armazenar informações de modo organizado, entre outros. A primeira coisa que se faz então, vamos especificar o caminho do arquivo que a gente vai querer utilizar. Nesse caso vai ser um arquivo TXT, um arquivo simples de texto. Define uma variável chamada de caminho do arquivo, vamos colocar essa função R minúsculo, tá? Para quê? Para ela manter a posição das barras assim como a gente visualiza no Windows, assim como a gente copia do Windows. Aqui nesse caso eu já deixei um destinatário especificado, um diretório, e vocês podem colocar um aí também. Aí pode ser qualquer diretório que vocês escolherem. Vou selecionar isso daqui e executar. E pronto. E o que é importante, pessoal? Já tem que colocar o arquivo que a gente está criando. Nesse caso, eu só coloquei um nome de arquivo.txt. Logo depois, vamos escrever, então, um texto nesse arquivo.txt. Com o comando if open, usando o argumento. O primeiro argumento é o arquivo que a gente está usando, junto do diretório inteiro, que aí nesse caso já está armazenado em caminho do arquivo. O segundo argumento, esse comando aqui, ó, a string w, que ela significa que é para escrever dentro do arquivo, como arquivo. Indenta esse arquivo e usa a função write. E logo na sequência a mensagem que a gente quer. Vamos então selecionar, executar e pronto. Aqui no nosso painel de variáveis já deu para visualizar que foi criado, então o arquivo do tipo texto. Fala, professor, mas como que eu faço para visualizar ele fora do painel de variáveis? Dá para você ir tanto no diretório onde você salvou o arquivo, quanto a gente vir com esse comando. O if open, o primeiro argumento, o caminho do arquivo. O segundo argumento, a string R, que significa para ler, como arquivo, indenta daí uma outra variável que a gente vai chamar de conteúdo, o arquivo e a função read, ok? Ou seja, a gente está pedindo para ler o arquivo. Logo na sequência, eu pedi só um print da string conteúdo do arquivo e na sequência a própria impressão do conteúdo. Vamos selecionar, executar e pronto. Já vai aparecer aqui para nós no console. Conteúdo do arquivo e a mensagem que tem dentro dele, assim como a gente tinha escrito aqui na parte de cima. Então significa que o quê? Que deu certo. A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é como acrescentar um conteúdo dentro do arquivo que foi criado. A gente vem novamente com o comando if open, o primeiro argumento, o caminho do arquivo, o segundo argumento, daí a gente vai usar essa string a, ok? Que significa para a gente adicionar. Como arquivo, indenta o arquivo e usa a função write. E logo na sequência a mensagem que a gente quer. Para que serve esse barra invertida n? Assim como a gente viu em algumas aulas anteriores, ele só pula uma linha dentro do nosso arquivo, nesse caso o txt. Logo na sequência a mensagem que eu coloquei aqui, podia ser qualquer uma, mas eu coloquei abrir, ler e escrever no Python. Seleciona, executa e pronto. Agora fala assim, vamos ler. Fala, professor, e como que faz então para ler? Agora o arquivo atualizado, novamente, para a gente fixar. O if open, o primeiro argumento, o caminho do arquivo, na sequência a string R como arquivo e vamos definir então uma variável chamada de conteúdo atualizado para ela ler esse novo arquivo. Então com a função, com o arquivo e a função .read. Logo na sequência, só uma mensagem dizendo que é a respeito do conteúdo atualizado e logo abaixo a impressão diretamente do conteúdo completo e atualizado. Vamos ver se funciona? Seleciona, executa e pronto. Já aparece aqui no console para nós. Conteúdo atualizado do arquivo, aula sobre manipulação de arquivos, abrir, ler e escrever no Python.
Ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, só para resumir a aula de hoje. Primeiro, a gente criou um arquivo TXT, depois a gente fez a leitura dele, editou ele e logo na sequência fez a leitura do arquivo atualizado. Aí a gente já deu para visualizar que os comandos são sempre parecidos, o que muda, no caso, são as strings que a gente usa como segundo argumento. E a função que a gente chama dentro do arquivo que foi escrito, que foi definido. E o vídeo de hoje era esse. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Essa foi a nossa última aula do curso de Python para iniciantes, mas continua acompanhando o canal, que agora que vai começar a ficar interessante, porque a gente vai começar a fazer projetos mais elaborados. Ok? Sendo assim, bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo, curso ou aula.